Bem-vindo ao nosso giro semanal. Eu, Pedro Holloway, sócio da Cajui Capital, trago para vocês tudo o que acontece na semana, os principais indicadores e o que deve influenciar os mercados. Então vamos aos assuntos da semana que se inicia dia 22/9 e vai até dia 28/9. Essa semana está relativamente leve de indicadores econômicos, porém importantes. Lá nos Estados Unidos a gente vai ter o PIB e vai ter também o PCI. O PIB normalmente sai uma quinta-feira, deixa eu confirmar aqui, quinta-feira, dia 25 de setembro, e o PCI sai no dia 26, na sexta-feira. O que está sendo esperado é uma desaceleração, mais um PIB forte ainda, se a gente está falando em 3,3%, é um patamar bem razoável de crescimento para os Estados Unidos. E o PCI, que é o principal indicador que o Fed olha para a inflação, 2,6% mais ou menos, tá? Então, olhos todos voltados para o PIB e PCI nos Estados Unidos. De recente a gente teve o Fed Fund Rates, ele veio sem surpresa, veio em queda de 25 bips, a gente vai ver daqui a pouco no próximo slide, com o dot plot, e aí que significa as próximas reuniões do Fed, o que os próprios membros do Fed esperam. No Brasil a gente vai ter o IPCA 15, um IPCA um pouco mais puxado, 0,50, depois de algumas deflações no IPCA e no IPCA 15, esse daqui vai vir um pouco mais forte, e também amanhã, terça-feira, vai ter a ata do Copom. Vamos ver, porque eu achei um pouco mais hawkish é um pouco mais pesado aí a leitura do Banco Central, dos membros do Copom, com relação à inflação, então pode significar juros mais altos por mais tempo e a gente vai ver o impacto disso daqui a pouco. De recentes, então, a gente teve a decisão da Selic, teve o IBCBR. O IBCBR, na semana passada, quando eu gravei, ele tinha saído ou ia sair e eu não tinha visto. A expectativa era de menos 0,2% e veio mais forte, veio uma queda de menos 0,7%. Isso já é completamente impacto do próprio... a própria política monetária de juros mais altos, você está conseguindo esfriar a economia para não gerar tanta inflação futura, tá? E teve também a taxa de desemprego, daqui a pouco a gente fala um pouco sobre isso. Radar político, esse daqui sempre puxando as atenções de todo mundo. Essa semana, a semana passada, a gente teve a tramitação da PEC da blindagem, como foi apelidada. Isso daí está nos grandes jornais, é só ler sobre o tema, mas acaba impactando um pouco o mercado, né? E até as decorrências que tiveram nas manifestações de domingo. Muita gente contra, principalmente de esquerda, tá? As manifestações foram convocadas pela esquerda, mas muita gente de direita também contra a PEC da blindagem, porque você cria um mecanismo ali que os próprios congressistas eles se protegem, então não pode ser julgados pelas emendas que foram feitas há alguns anos atrás, vêm sendo feitas, então só um mecanismo ali deles se protegerem, né? Vamos ver como isso vai tramitar. O que a direita defende é que essa PEC ela protege os parlamentares e que não ficam sujeitos aos mandos e desmandos do STF, que a gente sabe que tem alguma influência política ali, então são pessoas, né? Então podem errar e podem julgar os parlamentares, talvez não da melhor maneira possível, tá? Então isso aqui defende um lado e o que defende o outro é que seja mais transparente. Também teremos a Assembleia da ONU na terça-feira. Tradicionalmente o Brasil inaugura a sessão com um discurso e logo em seguida vem os Estados Unidos com seu discurso, né? Esse ano vai ser especialmente interessante porque o Lula ele está se colocando como um antagonista do presidente Trump. Isso tem uma consequência para os brasileiros, mas ele quer se colocar ali como líder global, e até teve uma polêmica que vai ter uma discussão sobre democracia e os Estados Unidos não foram chamados, o Brasil que estava organizando essa reunião. Por um lado dá para entender porque você acaba levantando a bola para o outro cortar, né? Então se o Brasil convida, os Estados Unidos pode dar qualquer resposta rasgada ali, qualquer resposta cortada para o Brasil de não participar, de não querer participar, e ao mesmo tempo o Brasil se blinda, fala não, nem convidamos, assim como não convidamos a China, por conta do momento político que os Estados Unidos vive, qualquer coisa do tipo. De qualquer maneira, tanto convidando quanto não convidando soa como uma provocação, então uma posição complicada aí da comitiva brasileira nas Nações Unidas.
Bom, então esses são os indicadores principais para a semana, IPCA 15, PIB nos Estados Unidos e PCI nos Estados Unidos. Vamos aqui para o nosso panorama internacional. Taxa de juros para a próxima reunião é esperada 92%, praticamente espera um corte de 25 bips, ou seja, o Fed continua cortando juros, dá sequência ao ciclo. Até porque esse daqui é o famoso dot plot, tá? O gráfico do Fed, o que os próprios membros do Fed esperam para a inflação, para os juros futuros daqui no final de 2025, 26, 27 e longo prazo, tá? Então o que dá para depreender aqui? Que para esse ano a maioria espera ali que fique em 3,5%. Eu vou só falar banda inferior, tá? Mas a gente sabe que como trabalha por banda, acaba ali entre 3,5% e 3,75%. Então, espaços para novos cortes, uma vez que está em 4%, e na próxima reunião 3,75%, acabando o final desse ano em 3,5%. Para o ano que vem, 2026, a gente já vê que o pessoal, a maioria ali mantém, tá? Então fica nesses 3,5%, mas a grande cauda é mais para baixo, tá? Então mais membros achando que vai cair mais do que esses 3,5%. Sempre estou falando da banda inferior, tá? Então que pode cair juros ali para 3%, tá? Então a segunda maior concentração. Deixa eu pegar o mouse, é bem aqui, ó, tá? Então caindo mais 2 de 25 ao longo de 2026. Para 2027, 28 e talvez longo prazo ele está meio difícil, está bem disperso, tá? Tem uma dispersão bem grande, mas isso tem uma importância muito grande quando a gente vai fazer valuation e a gente pega a taxa de juros terminal dos Estados Unidos e projeta, traz para o Brasil, desconta pela inflação, etc. Mas esse longo prazo aqui tem uma importância fundamental. Então vamos pegar aqui, eu acho que vamos pegar 2027 e 28, eu acho que o que dá para trabalhar para valuation, essas coisas, é um nível de uns 3% de juros no médio e longo prazo, que é onde está a maioria dos membros votantes do Fed, acham que vai estar em 26, em 27, 28, e no longo prazo está um pouco complicado ali, mas 4 pontinhos, vamos dar uma margem para esse número aqui de 3%, tá? A curva nos Estados Unidos ela caiu nos vértices mais curtos até 2 anos e nos vértices após 2 anos ela empinou mais pouquinho, então acho que nem chama atenção. Se a gente for ver o médio prazo e longo prazo, aí sim a gente vê aquela tendência já consolidada da curva menor, né? A curva mais baixa, então todo mundo esperando que a curva fique menor do que estava um mês atrás. Vamos para Brasil. Brasil, olha só, o Copom, ele deu no comunicado um tom um pouco mais forte, tá? Eu achei que já ia vir alguns sinais de que os juros poderiam cair em dezembro e não, veio um comunicado bem mais hawkish, né? Bem mais forte, que o pessoal fala, e isso acaba sendo bom para os juros de longo prazo, ou seja, se o Brasil faz um trabalho, se o Copom faz um trabalho forte agora de contenção não deixar essa inflação explodir, isso daí você tem benefícios futuros. Então os juros nos vértices mais longos, eles caíram um pouco. Se a gente for ver, semana a semana não tá tanto, tá? Mas se a gente for ver um mês atrás, ele tá um pouco mais baixo nos vértices mais longos. Os vértices mais curtos estão a mesma coisa, então todo mundo achando ainda que esse ciclo vai de 15% para 13%, e aí fica, e aí só uma empinadinha aí de juros comum, mas essa empinadinha já não está acontecendo. Então eu continuo com a minha opinião de que quando começar o corte de juros vai ser mais forte do que, não vai parar nesses 13%, acho que vai parar mais baixo, tá bom? Aqui, é ruim que esse daqui eu tenho com tabela ainda, eu gosto de ver gráfico, eu gosto de ver semana a semana o quanto que evoluiu a taxa das Bs, mas só para dizer aqui que eu comparei alguns vértices com relação à semana passada e eles caíram na margem, tá? Então ali acho que eu peguei 2035, 2040 e eles estão 5 bips abaixo do que estava a semana anterior. Para a próxima reunião de taxa de juros no Brasil, eu não peguei, tá? Eu peguei a de dezembro, já que essa daqui que está mais com os holofotes. Para novembro, a expectativa é de manutenção de taxa de juros, então não deve ter surpresas, até pelo comunicado que foi. Agora, essa daqui de dezembro, ele estava com 62% esperando que ocorreria uma manutenção, ou seja, que ficaria em 15% os juros. E agora foi para 67%. Essa barrinha aqui, se você clica nela quando está no site, ele vai ali ele te mostra. Então está 67%. Isso daqui aumentou um pouquinho, tá? Então a probabilidade de queda de juro esse ano diminuiu, possivelmente só para o ano que vem agora. Possivelmente não, a maioria acha que só no ano que vem, tá? Focus, acabou de sair agora há pouco.
sem surpresas, o 2025 tudo igual, ali IPCA, PIB, câmbio, Selic, e a surpresa foi 2026, que como eu estou achando também, e a curva acha que vai cair um pouco, deixa eu ver, a curva estava parando 2026 é que tá ruim um ano, né? E a Selic para 2026, essa sim, em 12,25. Então começa a cair mais forte os juros. Antes estava esperando em parar em 12,5 e agora está esperando parar em 12,25. Acho que pode cair mais ainda, tá bom? De resto, sem novidades aqui. A taxa de desemprego saiu na semana passada. Aqui, é claro, quando vem esses bullets já com emojis, obviamente que eu usei inteligência artificial. Então, o que está projetado, que foi divulgado aqui uma taxa de desemprego baixa, tá em 5,8%, menor desde da série histórica. Isso tem algumas decorrências. Então, o desemprego formal subiu, o emprego formal subiu, a informalidade recuou e o desalento recuou. O desalento é aquele cara que já parou de procurar e acho que nem vai procurar, então ele meio que sai da força de trabalho e encontra-se desalentado. Então, mais gente vindo para o mercado formal. Aqui eu vou emitir uma opinião. Eu acho que é ótimo que a taxa de desemprego caiu, mas o que a gente tem que olhar é um pouco os empreendedores individuais, então motoristas, Uber, transportadores, esse pessoal que faz um trabalho autônomo e que não vai entrar mesmo na taxa de desemprego, vai entrar talvez na informalidade, e nem seja informal, né? Ele às vezes se considera um empresário, mas as políticas têm que ser mais focadas para esse pessoal. Se a gente ficar olhando só a taxa de desemprego, isso daqui é um indicador relativamente ultrapassado. É claro que é super importante, a maioria das pessoas está no mercado formal, mas tem que ter políticas também para empreendedores individuais. A renda subindo e a massa salarial subindo, e isso dificulta o trabalho do Banco Central. Então o Banco Central, o Copom, olha os juros no patamar que está e fala, olha, a Focus ainda não está caindo, a inflação, a expectativa de inflação para 2026, 27 está fugindo, no longo prazo 28 está fugindo de 3%, ou seja, o mercado já espera mais inflação, o desemprego ainda está alto, ainda está baixo, né? Então tem bastante gente empregada, a massa está alta. Então eu estou aqui esperando um pouco mais de sinais para poder cortar a inflação, porque se eu começar a cortar os juros, a inflação vai subir. Então o Banco Central está muito de olho nisso e não quer deixar subir. A gente fala, poxa, está um juros altíssimo, de maior juros real do mundo, mas tem suas razões, né? O Brasil é um país inflacionário e que está com as contas públicas não tão saudáveis a ponto de poder baixar os juros tão facilmente, tá? CDS, esse aqui surpreendeu. O anterior estava em 129, da semana anterior estava em 1,39 e agora veio em 1,25. Fazia muito tempo que eu não via um prêmio de risco tão baixo no Brasil. Investidor estrangeiro jogando para baixo isso daqui, entendendo que o Brasil é um bom lugar para investir. E em decorrência disso, investidor entrando aqui no Brasil, a gente vai aqui para a nossa parte de mercados e olha só esse Ibovespa, né? Deixa eu só passar o fluxo. Então, investidor vendo o prêmio de risco mais baixo do Brasil, ele vai e investe no Brasil. E também fazia tempo que eu não via que o saldo do mês estava tão positivo. Ele estava meio no 0 a 0 ali e agora essa última divulgação desse mês de setembro já está em mais ou menos 2 bi positivo, entrando então em 2025, 23 bi. É um saldo bem interessante, se a gente for comparar aqui com 2024, que foi negativo, 2023 foi bem forte, 55 bilhões entrando, isso faz com que a bolsa suba, né? Então, muito investidor querendo entrar, poucos investidores querendo sair, vender, e isso acelera o fluxo de entrada. Eu achei que ia parar por aqui eu errei forte, né? Achei que ia parar por aqui, ia realizar antes de fazer novas máximas e está fazendo novas máximas tranquilamente aqui, facilmente, o Ibovespa, tá? Agora, até relógio, como a gente brinca no mercado, até relógio parado acerta 2 vezes no dia, né? Que ele fica parado, a hora vai passando, então encontra os ponteiros 2 vezes no dia. Então, uma hora eu vou acertar que vai realizar para depois fazer novas máximas, mas Ibovespa tá forte. Fluxo para fundos, isso aqui dados da Ambima, referência 16/9. Aqui, sem grandes novidades, o grande campeão renda fixa, com esses juros tão altos e ainda crédito privado, às vezes pagando até não, né? Sempre pagando um pouco mais que isso de prêmio. Então, os investidores migrando fortemente aqui para títulos de fundos de renda fixa.
em decorrência de sair de multimercados. Esse daqui está sangrando, está saindo bastante dinheiro há bons meses, anos talvez, e ações também saindo. O fluxo para FDIC deu uma estagnada ali, 69 bilhões, continua super positivo, isso é ótimo. Se você tiver FDICs, fale conosco. Mas não vem evoluindo, tanto é que no mês só uma saída até de 49 milhões, quase nada. Vindo aqui para o mercado de commodities, dólar em 5,31. Esse daqui eu peguei de sexta-feira, tá? De hoje não tinha saído ainda, mas dá para inferir aqui, como a gente faz a nossa agenda semanal, dá para pegar as tendências. Então, dólar 5,31, o real não está caindo sozinho, tá? Não é que a gente está virando uma superpotência e está atraindo dólares e fazendo cair o preço do câmbio. Isso daqui está ocorrendo no globo inteiro. Se a gente for ver a cesta de moedas, peso mexicano, peso chileno, ien, outras moedas estão também tendo valorizações perante ao dólar. Claro que na magnitude não tanto que nem o real está mais forte do que as outras. Tá? Esse movimento de fuga de dólar, diversificação, vou chamar assim, está indo para outras commodities, especialmente o ouro, que já valoriza 40% praticamente no ano, e Bitcoin, né, fora outras moedas criptoativos. Tá bom? Bom, hoje foi rápido porque não tinham tantos indicadores, mas é sempre bom a gente dar uma passada geral. Eu mesmo, quando vou falar com clientes, quando vou falar com tomadores de dívida, estruturadores de dívida, compradores de dívida, sempre bom ter em mente o nível de juros, inflação e os principais indicadores que vão sair na semana. No radar de oportunidades da semana, continuo com as mesmas coisas, as coisas demoram para maturar. Então, CRI, CRA e 2 FDICs, então estamos estruturando. Se você tiver qualquer necessidade de captação, entre em contato, me chama no LinkedIn que a gente topa fazer negócio. Um abraço, boa semana e bons negócios. Cajuí Capital, fortalecendo negócios que movem o Brasil.